Fala pessoal, essa é a nossa última aula do curso Introdução ao Home Studio e essa aula é sobre acústica. É uma aula que eu julgo muito importante porque por vezes é um tema muito desconsiderado, é uma coisa chata realmente de você conhecer, de pensar, mas é muito importante para que você possa saber como melhorar a sua sala, o seu ambiente. Mas se você ainda não acredita em mim, da importância da acústica, eu vou te mostrar. Eu vou te mostrar as dificuldades que eu mesmo enfrentei para gravar a apresentação desse curso, porque eu estou aqui agora no meu home studio, né? Tanto é que até pela tela vocês podem perceber que mudou, mas eu não tinha como gravar no meu home studio na época que eu fiz a apresentação. Eu fui na minha igreja e eu gravei numa sala, né? Que é a sala onde o conselho da minha igreja se reúne. E é uma sala completamente vazia, praticamente vazia. Só tem lá realmente uma mesa, né? Que é onde o pessoal, enfim, se reúne para conversar, a mesa e as cadeiras. E eu vou te mostrar como foi o resultado dessa gravação. E olhe, eu usei este mesmo microfone aqui, que é um microfone de lapela, um microfone muito direcional, fica perto aqui da minha boca, ela pega bastante esse som direto aqui. Então fica aí com o vídeo e depois a gente volta para falar mais sobre acústica. Olá pessoal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao curso Introdução ao Home Studio do Cante as Escrituras. Eu sou Marcos Ribeiro e eu vou ser o seu professor para conduzir você nesse maravilhoso mundo do áudio e da produção musical. Perceberam a diferença? Perceberam que eu tive realmente que editar bastante o áudio para que ele pudesse, assim, não ficou bom ainda, mas ele ficou mais audível. Sem mais delongas, vamos falar um pouco sobre acústica. A primeira coisa que eu tenho que falar com você é diferenciar tratamento acústico do isolamento acústico. Para muita gente é a mesma coisa e não é. Eu vejo muita gente falando bem assim, Marcos, você acha que é de eu comprar aquelas espumas para colocar no meu quarto? Tem muito barulho lá fora e tal. Você acha que é de eu colocar espumas no meu quarto todo? Eu falo, cara, tem dois problemas. Nunca é bom você colocar espuma no seu quarto todo. E segundo, colocar espuma não vai resolver o problema do isolamento do seu quarto. As espumas não ajudam a isolar o ambiente. Elas ajudam a tratar a acústica do seu ambiente, mas não a isolar. São duas coisas bem diferentes. Isolamento acústico tem a ver com não deixar, né, não permitir que o som que está dentro da sala saia para fora e não deixar que o som que está fora entre para aquela sala, para o seu espaço de gravação. E como é que eu faço isso? Eu faço isso com massa. Constrói duas paredes, você bota uma parede, você coloca a espuma dentro da parede, coloca outra parede. Você, na verdade, vai tentar fazer com que o seu ambiente ele fique fora, ele fique desligado do ambiente externo no qual você não quer que esse som saia e nem quer que o som externo entre. Isso é bem complicado, porque, por exemplo, se você estiver no apartamento e você quiser isolar o seu quarto, você quiser construir uma parede, por exemplo, no seu apartamento, pode ser um perigo. Você tem que chamar um engenheiro, você tem que chamar realmente um responsável, né, que saiba de construção civil, para saber se você construir, colocar mais uma parede ao redor das paredes, né, do seu quarto, não vai comprometer a estrutura do seu apartamento, porque ele pode cair, de verdade. É uma questão realmente que é um peso, bastante peso a mais que você vai colocar no seu quarto. E assim, existem ferramentas que você pode utilizar para isolar acusticamente. Hoje mesmo uma ferramenta muito utilizada é o drywall, né? Que é aquela coisa que, não sei se vocês já viram, que o pessoal coloca o gesso, coloca uma placa de gesso, desculpa, eles constroem, né, uma estrutura de metal, aí coloca uma placa de gesso, coloca lã de rocha, lã de vidro dentro, coloca outra placa de gesso. De fato, aquilo ajuda bastante. Não vai isolar totalmente, obviamente, mas já tem um isolamento acústico muito melhor, né, muito mais interessante do que uma parede de alvenaria, por exemplo, né, que só tem só os blocos, né, cimento e tudo mais. Outra tática interessante é o box in box, né, é a sala dentro da sala. É quando a pessoa faz uma parede, deixa um espaço, né, coloca também, não espumas, né, coloca lã de rocha ou lã de vidro e coloca uma outra parede para que o som que passe, né, por essa parede ele não passe facilmente e com isso você tem um isolamento acústico maior. Isso também é difícil porque é bem custoso e além de ser custoso, você pode, como eu falei, comprometer a estrutura do local que você está. Além de que você reduz bastante o tamanho da sala que você tem. Então, se você tem uma sala que não é muito grande, colocar, né, um isolamento acústico vai reduzir ainda mais o tamanho do seu espaço. Você ainda tem o fato de que você precisa evitar as arestas, as frestas, os elos fracos do seu ambiente. Então, se você tem tipo, uma parede isolada acusticamente, mas você tem uma janela que não é isolada acusticamente, o som passa todo por ali. Não adianta você isolar parte e deixar um buraco lá com a janela. Não adianta. A janela também tem que ser acústica e são equipamentos realmente
que são bastante caros. Então, antes de falar do tratamento acústico, né, e para finalizar essa questão do isolamento, eu vou te explicar 3 propriedades da onda sonora que são muito importantes para você entender o tratamento acústico, mas também entender como é feito o isolamento acústico. A onda sonora, ela é uma onda que ela não se propaga no vácuo. Ela precisa de algo físico para que vocês possam ouvir o que eu estou falando. Você só ouve o que eu falo, né, porque aqui tem moléculas de ar. Ou então tem alguma coisa que ela pode bater e movimentar essas moléculas de ar que vão fazer com que vocês consigam ouvir e entender o que eu falo. Mas essa onda sonora dentro de uma sala, ela vai acontecer 3 coisas com ela. Primeiro, ela vai ser refletida. Então eu falo com você, ela vai bater na parede que está aqui à minha frente, na parede que está atrás, na parede do lado, vai ficar refletindo aqui até chegar no meu microfone, ou então chegar no seu ouvido e quem quer que esteja aqui na minha sala. Além disso, ela vai ser transmitida. Eu vou falar com alguém, por exemplo, está numa outra sala, e se não for isolado acusticamente, né, bastante isolado, essa onda sonora, né, vai bater na parede, uma parte dela vai ser refletida, mas uma parte, né, na vibração com a parede, vai passar para outra sala. E a pessoa que está dentro da outra sala vai conseguir ouvir o que eu falei, então vai passar e vai ser transmitida. E uma parte dessa onda sonora, no caso desse som que eu estou falando com vocês, vai ser absorvido. Uma parte vai ser refletida, outra parte vai ser transmitida para o outro lado, e uma parte vai ficar dentro da parede e vai morrer ali em forma, né, de calor, né, vai morrer. Então, quando você quer isolar um espaço, você quer isolar um ambiente, o que é que você faz? Você quer reduzir, você quer tirar a transmissão do som. Então, é importante que você reduza essa transmissão. E como é que você faz isso? Você tem que reduzir a força. Pense comigo, se eu tenho uma parede de gesso e eu tenho outra parede de gesso, quando eu venho com onda sonora, ela bate no gesso, eu falei com vocês que uma parte é refletida, outra parte vai ser transmitida e uma parte vai ser absorvida. Claro que, a depender do material que você tem, essas porcentagens do que é refletido, do que é transmitido, do que é absorvido vão mudar. Mas pense no gesso, uma parte vai bater, voltar, outra parte vai ser transmitida. Eu quero reduzir o tanto que essa transmissão passe para outro ambiente. Então o que eu faço? Eu coloco um material aqui no meio que é uma lã de rocha, por exemplo, uma lã de vidro, que é um material fofo, um material que vai absorver bem aquele som. Coloquei aqui, já vai absorver um pouco mais. O que é que eu faço? Eu coloco mais uma parede depois da lã de rocha para que eu possa ter mais uma redução da transmissão da onda sonora. Então, com isso, eu consigo reduzir o som que está passando da minha sala para fora e o que está passando de fora para dentro. Quando tem uma parede de alvenaria, por exemplo, né, que é uma só, eu posso ter ela, eu posso ter também uma lã de rocha aqui e eu posso ter outra parede de alvenaria no outro lado. Para quê? Para também ir reduzindo o som. O som vem, bate na primeira parede, volta um pouco refletida e passa uma parte. Enquanto a lã de rocha é absorvida, passou uma parte também daquela lã de rocha, tem outra parede lá de alvenaria para bater e voltar, né, e chegar o som bem mais atenuado dentro do seu ambiente, né, ou então fora do seu ambiente. Mas existe uma palavra que é muito importante e primordial para você entender, que é resiliência. Como assim resiliência? Eu tentei fazer uma tática, eu acho que eu não tenho aqui. Eu posso utilizar isso daqui do meu computador, né? Eu estou aqui com aquela coisa do mouse. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui a minha mesa, acho que vai captar com o meu microfone, mas eu vou bater na minha mesa sem isso daqui, ó. Agora eu vou pegar isso daqui, né, que é tipo emborrachado, eu vou virar aqui, tá? Eu vou deixar ele um pouco mais assim, eu vou bater em cima disso daqui, tá? Possivelmente você ouviu o som mais atenuado. Por quê? Porque a borracha, né? E claro, eu tô colocando essa borracha aqui que eu fiquei dobrando aqui para poder aparecer, tá bom? Se fosse uma borracha maior, eu teria uma atenuação maior. Por quê? Porque a resiliência, né? Como assim? Quando eu bato na borracha, ela não é sólida a ponto de resistir à pancada. Eu bato, ela faz meio que isso. Ela vai e volta com facilidade, né? Ela consegue se contorcer ali, reduzindo a vibração desse som. É preciso ter resiliência, um material resiliente, para que de fato você tenha sucesso no seu isolamento. Então não basta, por exemplo, que você tenha uma parede de gesso, outra parede de gesso e lã de rocha. Naquelas estruturas metálicas tem que colocar algum material, uma borracha, uma EVA,
para que quando a onda sonora bata no gesso, né, se o gesso vibrar e pegar um outro material, né, que é aquela estrutura metálica, e ficar batendo nele, vai passar som. Dito isso, agora pensando em tratamento acústico, o tratamento acústico é diferente do isolamento, tem a ver com tratar o som que já está dentro da sala. Então você tem um espaço em que você tem um som dentro daquela sala e aquela sala tem problemas acústicos. Ela se comporta de forma ruim para o som que você deseja ouvir. E dito isso, é importante dizer que tem salas melhores para alguns instrumentos, tem salas piores para outros. Por exemplo, se você for numa cabine de rádio, alguém já foi aqui, vai perceber que a cabine de rádio ela tem várias espumas ao redor e que vão matando o som. A gente chama de matar o som para deixar a voz mais seca, né? Sem aquele som de banheiro, aquele som de reverberante, aquele som cheio de eco, vamos colocar assim, não é um eco não, mas aquele som cheio de reverb que você vai ter na sala. Aquela sala de rádio é própria para falar no rádio mesmo, né? Que você quer realmente aquele som seco para que o cara possa ouvir a sua voz. Imagina você tá ouvindo um rádio, a voz do cara tá com uma voz de banheiro, assim, que ninguém entende nada praticamente, porque tem muito som de ambiência, né, saindo ali. Ao mesmo tempo, no estúdio, o ideal é que você tenha um equilíbrio mesmo, você consiga deixar que uma sala ela consiga ter não somente absorção, mas também não somente reflexão dentro de uma sala. Instrumentos diferentes pedem coisas diferentes. Uma voz, por exemplo, pede um som mais seco, né, muitas vezes, para que você possa gravar a voz mais nítida, uma voz mais legal. Mas se você fosse gravar, por exemplo, uma bateria acústica ou um piano, talvez você quisesse o som daquela sala, um instrumento soando bem naquela sala, uma sala mais viva, né, como a gente chama, quando uma sala tem mais reverb, né, tem mais eco. Por isso, você precisa pensar em algumas coisas que você pode utilizar para poder tratar o som da sua sala. A primeira coisa mais importante são as espumas, né? Mas eu chamaria também de uma coisa melhor que a espuma, os painéis acústicos, que são aqueles responsáveis por absorver o som da sua sala. É o principal problema das salas, né, do home studio, dos estúdios, que é uma sala vazia, uma sala sem nada. É horrível para gravar som, porque tem um som que ele não fica inteligível, você não consegue entender o que é cantado, o som que é tocado, fica um som muito ruim, aquele som imenso, cheio de reverb, cheio de eco, não é legal. Então é interessante que você coloque nas suas paredes espumas acústicas ou principalmente painéis acústicos, né, que vão ter um resultado melhor, porque eles vão absorver regiões de frequências maiores do que a espuma, né, que ela é fininha, ela tem uma espuma, é menos densa do que o painel acústico, que nada mais é do que um painel mesmo feito de madeira. O cara coloca uma lã de rocha lá dentro, né, uma lã de vidro, né, que tem aspecto acústico bem legal para você absorver o som, e o cara cobre com um pano e prende na parede como se fosse um quadro mesmo, né, para que ele possa absorver frequências maiores de som. Claro que se não tiver condição de você ter um desse, também coloca espuma, já vai ajudar bastante, mas saiba que ela não vai conseguir absorver frequências mais baixas, né, frequências mais graves. Ela vai matar um pouco o som da sua sala, mas você vai continuar com problemas com frequências mais baixas. Você também tem difusores. Difusores são ferramentas, né, de acústica que você vai utilizar para poder difundir o som da sua sala. Pense comigo, quando tem uma parede lisa, o som vem, bate na parede e volta. Mas quando eu tenho algum difusor, eu tenho quadradinhos ali, que cada um desses quadradinhos, ele um pouco mais para fora, o outro um pouco mais para dentro, eu tenho uma região mais lisa, outra região um pouco mais para fora. Então isso faz com que quando a sonora bata naquele quadradinho, se comporta diferente. Você vai bater no quadradinho maior, no menor, né? Então isso é um difusor, ele vai meio que espalhar o som pela minha sala. Eu não fico tendo uma direção só da onda sonora. Isso pode ser bem legal, bem interessante para você. E eu queria só dar algumas dicas acústicas para o seu ambiente. Eu não vou investir nessas coisas, eu não tenho como investir nisso. A acústica é um negócio caro, e realmente eu sei que é. E eu tanto sei que é, como eu também não investi muito em acústica não, tá? Realmente não tive condição, quando eu fiz meu home studio, de fazer e comprar tanta coisa, isolamento acústico. Gente, realmente é algo que nem estúdios profissionais, por vezes, conseguem fazer da melhor forma possível. Mas eu vou dar algumas dicas para você. Não deixe sua sala só com equipamentos do estúdio. Não faça isso. Você vai causar transtorno na sua sala quando você tirar tudo do lugar. Deixe coisas, deixe sua estante com livros, deixe que tem um sofá aqui atrás, que eu deixei aqui o sofá, né? Se você tiver puffs ou algo do tipo, espalhe pela sala, encosta lá. Não deixa a tua sala sem materiais, né? Sem móveis, porque senão você vai ter aquele som que eu te mostrei no início desse vídeo, tá? Então não faz isso, que vai ser péssimo para o som. Então o que você puder, deixa, né? Se o seu estúdio for no seu quarto, tiver o seu colchão lá da cama, muito legal. Se você puder, arranca o colchão da sua cama quando você for gravar, coloca na parede,
para poder evitar que aquela parede reflita demais o som e cause mais reverberação. Então, são recursos que você pode utilizar para que você possa tratar o seu ambiente, né, de uma forma não tão custosa assim. Além disso, você pode utilizar assim, recursos na sua sala do tipo pegar um edredom, quando for gravar uma voz, por exemplo, colocar um edredom assim ao redor, colocar, sei lá, pedestais de microfone um lado do outro, assim, colocar um edredom ao redor do microfone para cobrir meio que o microfone, fazer uma cabine vocal ali, colocar colchões ao lado, como fazer colchão na parede. Outros recursos que são coisas que você tem em casa e que você pode colocar para você tratar o seu espaço e ter um som muito melhor de gravar caso você não utilizasse essas coisas para você gravar aquele som. Mas isolamento, aí realmente, isolamento, gente, não tem como. Inclusive, o meu home studio, vocês estão ouvindo aqui, acho que tem um batuque aqui tocando, vocês estão ouvindo aqui no microfone. Esse batuque é porque o meu microfone, o meu estúdio não é isolado acusticamente, né? Eu tenho uma localização privilegiada nesse sentido aqui em casa, porque a minha casa fica ao redor, eu não tenho vizinhos, eu tenho só oficinas ao redor. Então, depois de um certo horário, as oficinas param de fazer esses batuques, né? Então, qual é a dica que eu dou? Grave em horários mais silenciosos. Então, se você for gravar alguma coisa, não tem marcos, não tem como. Ele grava de madrugada, é um dia na semana, né, que não tem nenhum carro de som tocando na frente da sua casa ou algo assim. Mas procure e perceba horários que você tem maior possibilidade de você gravar o som na sua casa com silêncio. Ah, mas eu não posso porque tenho meus pais aqui de madrugada, vão ouvir se eu for gravar. Então, assim, gente, acha algum espaço mais reservado mesmo e grava aquele som, né? Utiliza, né, a criatividade aí para que você possa captar, mas são importantes ferramentas para a gente, né? Você lidar com aquilo que você tem. Eu mesmo aqui, como eu tenho de manhã, tem essas batucas aqui das oficinas, eu gravo geralmente à noite, né? Que elas param, por isso eu consigo gravar bem, silenciosamente aqui à noite. E com isso chegamos ao fim. Esse primeiro curso de Introdução ao Home Studio foi um prazer imenso estar aqui com você. Deixe suas dúvidas, vai ser um prazer responder você, caso você precise. Também suas sugestões para as próximas aulas dos cursos. E aquilo que você quer de fato ver aqui no Canto das Escrituras, para que possamos cada vez mais trabalhar em prol do reino do Senhor, né, e a edificação da sua igreja nessa área tão importante que é a área da música. Um grande abraço para você.